Boa noite a todos. Em nome da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo, mais uma reunião semanal da AMES. Então, hoje, nós temos, né, a grata satisfação de termos aqui conosco a doutora Tassiana Cristina, né, de Freitas Lima, que é membro da AME Espírito Santo, quase desde a fundação, né, Tassiana? Quase. E é psicóloga clínica. Ela é membro também do grupo, né? Ivone Pereira, né, que trabalha com a questão do suicídio, estudiosa do assunto, e vai nos falar de um tema muito importante, que é a pós-venção, cuidando de quem fica. A palavra é sua. Obrigada, Zé Roberto. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês para tratarmos de um tema que é muito importante, como o Dr. José Roberto falou, que é a questão da pós-venção, um termo que grande parte das pessoas não conhece e que a gente tem, então, a proposta hoje de trazer reflexões a respeito disso. Então, o que é pós-venção cuidando de quem fica? Essa imagem eu escolhi realmente para poder representar as pessoas que têm conhecidos, familiares, amigos que se suicidaram porque o suicídio, e nós falamos muito em Setembro Amarelo da prevenção ao suicídio, mas existe o que nós chamamos a pós-venção, que é cuidar das pessoas que ficam literalmente. E aí eu vou trazer informações técnicas, científicas, mas também quero convidar vocês a abrir os corações para esse público que necessita tanto do nosso apoio e do nosso acolhimento. Então, o nome que recebem as pessoas que são afetadas pelo suicídio é sobreviventes. Então, sobreviventes não é quem tentou o suicídio e não faleceu. Sobreviventes são todas as pessoas, familiares, amigos, colegas, fãs, dependendo se for uma pessoa pública, que são afetadas pelo suicídio. Os estudos mostram que de 5 a 10 pessoas são gravemente afetadas por cada morte em consequência do ato do suicídio. Mas nós sabemos que esse número é muito maior quando, por exemplo, o suicídio acontece numa escola, acontece com uma pessoa pública, com um ídolo, com um ator de televisão, como algumas vezes já aconteceu, e de cinema. Então, a gente precisa acolher essas pessoas que ficam para poder elas ressignificarem essas perdas. E existem muitos caminhos para esse processo acontecer. Mas então vamos trazer a conceituação do termo pós-venção. Então, ela é uma ferramenta reconhecida mundialmente como fundamental para os cuidados na saúde mental das pessoas que são sobreviventes, então, das pessoas que são impactadas por um suicídio. É um conceito criado em 1972 pelo psicólogo Schneiderman, e ele dizia que a pós-venção é a prevenção do suicídio para gerações futuras. Ou seja, as pessoas que são impactadas pelo suicídio podem desenvolver formas de luto complicadas e isso levar a processos depressivos e também essas pessoas terem ideações suicidas e a gente vai ver o risco dessas pessoas. Porque, como Schneiderman disse, a morte de uma pessoa não é somente um fim, é também o começo de uma longa trajetória de elaboração dessa perda, desse luto para as pessoas que são
sobreviventes. Então, todas as ações que têm por objetivo aliviar os efeitos relacionados ao sofrimento e à perda, para poder prevenir o adoecimento mental e a complicação do luto, é chamado de pós-venção, que tem, como eu falei, então, o propósito de diminuir o risco de comportamento suicida nas pessoas enlutadas por suicídio. E as ações de pós-venção, ações diretas, terapêuticas, visam propiciar que esse luto possa se desenrolar de uma forma menos adoecedora possível e que traga recursos de enfrentamento para os sobreviventes. Porque, como a gente começou dizendo, sem uma ajuda apropriada, essas pessoas, principalmente as crianças que são afetadas por suicídio, podem experienciar um luto traumático ou um luto complicado. Então, ser um sobrevivente de um suicídio é uma experiência extremamente dolorosa. E a gente precisa compreender um pouco essa questão, quais características acontecem nesse processo de luto, quais sentimentos os estudos mostram que essas pessoas vivenciam, para que a gente possa ajudá-los, de uma forma mais efetiva. Mas a gente precisa trazer, antes de falar do luto por suicídio, um próprio entendimento em relação ao luto que, embora seja um fenômeno universal, ele é, ao mesmo tempo, único. E a gente observa que na nossa sociedade, embora a única certeza que nós temos é que somos finitos como humanos, de que nós vamos ter a morte do corpo físico em algum momento da nossa existência, nós ainda temos um grande despreparo em lidar com a morte de uma forma geral. Tanto as famílias, quanto os próprios profissionais de saúde, a nossa sociedade como um todo, a gente observa que a gente não fala muito da morte, não fala muito do morrer, e aí a gente então precisa trazer à tona reflexões sobre o próprio processo de luto, que é um processo individual e que vai variar de pessoa a pessoa e que envolve muitas dimensões. Então, a gente tem esse conceito da Gabriela Caselato nessa obra, aonde ela diz que o luto é uma reação normal e esperada pela perda daquilo que amamos e que tem importância em nosso viver. Então, ela amplia a noção de luto, não só para o luto, para a morte de alguém, mas para as diversas perdas que nós temos. Uma aposentadoria, uma separação, um rompimento de uma relação amorosa. Então, existem vários lutos que nós vivenciamos ao longo da nossa existência. E cada vez que a gente vivencia esse processo de luto, o objetivo é que psicologicamente a gente se reorganize, porque nós vivíamos com a presença daquele trabalho, daquela pessoa na nossa vida, e de repente ela não mais está presente. Então, a gente precisa se reorganizar internamente para continuar vivendo de uma forma o mais saudável possível, mesmo sendo luto por suicídio, sem aquela pessoa e sem aquela situação, e não somente ir se arrastando ou sobrevivendo na vida.
Então, como eu disse, o luto em geral, e aí nós vamos nos deter aqui ao luto pela morte de alguém, pelo desencarne de alguém, ele é vivido de forma única, porque eu vou experienciar essa situação de acordo com os recursos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, com todos os recursos psicológicos que eu fui adquirindo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai estar totalmente integrado com o conjunto social aonde eu estou envolvida, como a minha família lida com o luto, como a minha cultura lida com o luto. Viver um luto no Ocidente é totalmente diferente de viver no Oriente, é diferente de viver numa tribo indígena, nos rincões do nosso país ou na África. Então, sofre interferências da cultura onde nós estamos, dependendo da época histórica que nós estamos. Até o século passado, as mulheres que ficavam viúvas tinham que usar a roupa preta como sinônimo de luto por um ano. Então, a gente observa as mudanças que aconteceram e como essa questão histórica também interfere e também a dimensão espiritual. Porque se eu tenho um entendimento de que existe o espírito, da imortalidade da alma, eu vou lidar com essa perda, com essa morte, com esse desencarne, de uma forma totalmente diferente do que se eu tiver uma concepção materialista, aonde eu acredito que morreu e acabou tudo. Então, as nossas concepções espirituais também interferem na maneira como a gente vai vivenciar o luto. E embora de alguns anos para cá, final da década de 80, 90, o luto seja um tema que começou a ser muito estudado na área da saúde mental, nenhuma teoria é capaz de explicá-lo em exatidão, porque o ser humano é único. Embora, então, seja um fenômeno comum e necessário de ser experienciado por todos nós, é uma experiência única e viva. E a gente vive um momento da nossa sociedade em que existe uma pressa muito grande de que as pessoas enlutadas, por exemplo, não falem mais da sua dor, não falem daquela experiência na sua vida. É isso que nós chamamos de tabu do luto. E não poder falar é um acréscimo à dor que se está vivendo. Então, é como se tivesse uma cultura do silêncio. A gente não fala da morte, a gente não fala das pessoas que morreram. E essa situação gera dificuldades para as pessoas que estão experimentando essa situação do luto. Então, trazermos informações sobre o luto, aprendermos a acolher de uma forma adequada essas pessoas, validando e dando a elas o direito de viver o luto da maneira que elas conseguem vivenciar, é algo muito importante para que esse processo consiga se desenrolar da forma mais saudável possível. Então, conversarmos sobre o luto, quebrarmos o tabu, é uma necessidade. E a gente observa que entre os espíritas existem muitos preconceitos. O primeiro preconceito que muitas vezes chega aos atendimentos, aos nossos consultórios, é quando a pessoa morre, perde alguém. Muitas vezes ela vai procurar orientação, vai procurar informação nas casas espíritas, e algumas vezes as pessoas que as acolhem, que realizam o atendimento fraterno, são equivocadas e, por exemplo, dizem que elas não deveriam chorar, que isso vai trazer sofrimento para o espírito. Então, além da dor que elas estão sentindo, elas se sentem culpadas também pelo que elas estão vivenciando.
Alguns fatores, como eu disse, vão influenciar a maneira da gente vivenciar o luto. Por exemplo, a idade da pessoa que morreu, se é uma criança que morreu, isso é muito mais impactante do que um adulto que estava adoecido. A relação que eu tinha com quem morreu, se era muito próxima e se no meu relacionamento estava tudo bem e tudo resolvido. Por isso que quando a gente fala de luto, a gente fala que não é só uma educação para a morte, é uma educação para a vida, para que a gente viva da maneira mais plena com as pessoas que são queridas para nós. O tipo de morte, se foi uma morte violenta, ou, por exemplo, por suicídio, impacta a maneira como o luto vai ser vivenciado. Como eu disse anteriormente, a cultura. Se a pessoa teve outros eventos de perda ou eventos traumáticos, por exemplo, na ocasião da pandemia, aonde às vezes desencarnava mais de uma pessoa na mesma família, com certeza esse luto foi muito mais difícil de vivenciar. O fato da pessoa ter uma rede de suporte social, ou seja, ter amigos, ter familiares próximos com quem ela possa dividir as experiências, aquilo que ela está vivenciando é muito importante, e como eu falei, as crenças religiosas que as pessoas têm. Então, é necessário viver o luto, que é esse processo de reorganização interior, para não passar a vida de luto. Sendo que o luto não é uma chavinha que a gente liga e desliga. Ele não é um evento, ele não acontece num dia, ele é um processo, e hoje os autores dizem que é um processo que não tem fim. Não de que a dor vai continuar da mesma maneira, mas alguns momentos a pessoa vai poder ficar triste. E esse momento, o tempo é de cada um. Hoje nós temos, pelo CID-10, transtorno de luto prolongado, que classifica que após 6 meses seria um transtorno de luto prolongado, mas sem dúvida nenhuma, um pai que perde um filho, uma criança, esse luto muitas vezes vai passar de 6 meses, e aí nós também temos um cuidado em não patologizar o luto e não considerá-lo uma doença, mas nós não vamos nos deter muito a isso. Mas então a gente precisa entender que não existe uma régua para poder medir a experiência do outro. E principalmente quando a gente quer apressar o luto do outro com a nossa régua, porque a experiência é de cada um. Essa obra ela é muito interessante, O Cérebro de Luto, da Mary O'Connor, porque ela vai dizer que as nossas próprias ligações sinápticas, elas existem e estão registradas todas as relações que a gente vivencia. E que perder alguém, ou seja, estar em luto, então, significa aprender a viver no mundo com a ausência daquela pessoa que você ama profundamente e que no próprio cérebro existe uma dificuldade, uma necessidade de uma reorganização das sinapses, das ligações, para administrar, então, a perda desse ente querido que se foi, mas que continua vivo dentro de você. Porque eu preciso verdadeiramente me reorganizar para poder continuar vivendo. Então, caminhar no processo de elaboração do luto não é que você não vai mais ter a dor pela perda de alguém, mas eu não vou ser a dor e eu vou ter essa dor de uma outra maneira. Então, o luto, como eu falei, não é uma doença, mas se mal conduzido, ele pode desencadear tanto doenças físicas quanto doenças psíquicas. O que é mal conduzidos? Por exemplo, se esse luto é reprimido, se esse luto não é permitido, os lutos não reconhecidos, tudo isso trazem dificuldades para essa reorganização. E quando a gente fala da pós-venção, e por isso que eu estou trazendo essas
concepções teóricas sobre o luto, porque é um processo que é muito similar ao processo depressivo, mas a pessoa está enlutada, então isso não é depressão, e a gente precisa saber diferenciar do que é um luto normal, do que é um processo depressivo e o que é um luto complicado. E aí, voltando à especificidade do tema de hoje, o luto por suicídio, ele é muito diferente. Porque se nós já dissemos que a pessoa tem o desafio de aprender a viver com a perda, com a ausência daquela pessoa que ela amava, se essa morte acontece pelo suicídio, essa dor é muito mais devastadora. E existe um grande estigma para todos os familiares das pessoas, para todos os amigos, para todas as pessoas que amavam alguém e que suicidou. Existe um tabu maior ainda. E a gente vê que o luto no suicídio tem a possibilidade de acontecer com maior frequência. Então, o que nós chamamos de um luto complicado, que precisaria de cuidados de saúde mental, tanto psicoterapêutico quanto psiquiátrico, que é, então, o transtorno de luto prolongado, afeta um percentual pequeno de pessoas, de 7 a 10 pessoas, 7 a 10%, perdão, das pessoas que vivenciam a perda de um ente querido. Mas o luto complicado, ele é muito mais comum se essa perda se deu por suicídio. Esse número aumenta de 20 a 50% dos casos podem desenvolver um luto complicado, e nas crianças essa possibilidade é maior ainda. Crianças e adolescentes, os estudos mostram que de 30 a 60% dessas crianças e adolescentes enlutadas por suicídio podem experimentar um luto complicado. Por isso que a gente mostra e é importante falarmos sobre a pós-venção, porque os estudos mostram que o luto por suicídio, a dor é muito mais intensa, a duração do luto é muito maior, existe um aumento muito grande dos sintomas depressivos e existe um forte impacto na estrutura familiar das pessoas que são sobreviventes do suicídio, mesmo comparado a outras mortes violentas, como um assassinato, algo que aconteça nesse gênero. E se a gente tem dificuldade em falar do luto e da morte de forma geral, falar da morte por suicídio é um preconceito maior ainda. Então, as pessoas vão passar por esse processo do luto, muitas vezes sem terem com quem compartilhar a sua dor. E aí essa experiência se torna muito mais dolorosa e muito mais traumática. E a gente observa que os tabus culturais, religiosos e sociais associados ao suicídio dificultam mais ainda esse luto. Graças a Deus, as igrejas, as diversas denominações religiosas, as religiões, melhor dizendo, vêm mudando muito o entendimento e o acolhimento às pessoas que ficam, tanto como às pessoas que não deram conta das suas dores e que tiraram a sua vida pelo suicídio, porque algum tempo atrás elas não podiam ter nenhum culto religioso, não podiam se fazer orações, se havia uma série de tabus aí, e isso aumentava muito o sofrimento das pessoas, então, enlutadas por suicídio. Então, a gente precisa falar a respeito para trazer informação e romper esse isolamento, porque esse isolamento que a pessoa se sente fechada numa bolha com a sua dor, ele dificulta imensamente o processo do luto. Ou seja, esse processo de reorganização interna da pessoa enlutada. O que os estudos nos mostram?
que grande parte das vezes as pessoas sobreviventes relatam muitos sentimentos de autoacusação, elas se culpabilizam pela morte da pessoa que tirou a vida pelo suicídio, elas experimentam rejeições das outras pessoas, abandono dos amigos e familiares, sentimentos de estigmatização, ou seja, de realmente exclusão, sentem vergonha e constrangimento pelo que aconteceu. Também vão sentir raiva, lembrando que nós somos duais, então o fato de sentir muita tristeza não quer dizer que eu não tenha muita raiva, por que que aquela pessoa fez isso, por que que ela tirou a vida pelo suicídio, como eu não percebi, como eu não vi o que estava acontecendo, por que que eu não evitei. São perguntas frequentes que acontecem com as pessoas enlutadas por suicídio. Então, a raiva e a culpa estão muito presentes. E é muito mais difícil essa reorganização interna, ou seja, dar sentido para aquela morte, porque muitas perguntas eu não vou ter a resposta, como a Karina Funkmitsu diz, uma suicidóloga, e as respostas foram com a pessoa que morreu. Então, várias perguntas não vão ter a possibilidade de termos as respostas verdadeiras a elas. Então, por não sabermos como agir diante das pessoas enlutadas por suicídio, muitas vezes, quando as pessoas mais precisavam, os amigos e familiares se afastam porque eles não sabem o que fazer, não sabem o que dizer. E isso vai levar a um sofrimento maior ainda, por isso que nós estamos falando que é um luto muito mais impactante. A gente também observa que algumas pessoas que estão enlutadas por suicídio se isolam socialmente, muitas negam o próprio luto que estão vivenciando, algumas começam a se manter ocupados o tempo todo, para não terem tempo nem de sentir, nem de pensar a respeito. Algumas aumentam o abuso de álcool ou outras substâncias para anestesiar essa dor. E nesse processo de culpa, muitas vezes a pessoa não vive essa culpa só em relação a si, mas ela tenta projetar e encontrar um culpado. Quem é que levou o meu filho a cometer o suicídio? Então, às vezes, eu vou culpar os profissionais de saúde, eu vou culpar os membros da escola, eu vou culpar alguns membros da família. Então, é um processo extremamente complexo, porque essa busca incessante do motivo vai estar presente o tempo todo. Por que isso aconteceu? E isso não só representa uma pergunta que, por não ter resposta, leva a pessoa a ficar com essa questão aberta por muito tempo, e porque muitas vezes isso vira um questionamento que não tem fim para as pessoas que são enlutadas por suicídio. A professora Maria Helena Pereira Franco, ela diz, de uma forma geral, em relação ao luto, que ela não gosta de usar o verbo superar para o processo de luto, porque ele não é um obstáculo a ser saltado, mas é uma experiência dolorosa que precisa ser vivido para a pessoa, como a gente vem falando, se reorganizar internamente e dar continuidade à sua vida de uma forma saudável. Então, em tudo isso que nós estamos dizendo aqui, ter um lugar para compartilhar dessa dor é algo muito importante nesse processo do luto. E aí eu quero chamar a atenção para dois ciclos vitais, aonde o luto por suicídio ele é mais complicado ainda. Vou começar com o luto por suicídio, no idoso. Então, a perda
de um parceiro, de um amigo ou familiar, geralmente pode desencadear uma crise existencial no idoso, e aí vai existir um fator a mais de risco para esse suporte, para esse luto complicado, e é muito importante a gente cuidar, então, do luto no idoso de uma forma geral, e uma proteção essencial é a espiritualidade. Então, é que as comunidades de fé, as diversas religiões, se aproximem e estejam junto a esse idoso. Mas se essa morte foi por suicídio, isso é um complicado maior ainda, porque muitas vezes o idoso vai se sentir culpado. Como que eles não evitaram aquele suicídio do seu familiar? Eles sentem que falharam no seu papel de cuidadores, e isso gera um impacto muito grande na sua identidade e no seu propósito de vida. Então, a perda de um familiar por suicídio no idoso muitas vezes vai levá-lo a se isolar mais ainda, e esse isolamento aumenta o estresse emocional e também vai acabar afetando, porque nós somos um ser único, afetando a saúde física do idoso. Então, o luto do idoso diante do suicídio é algo que nós precisamos, em como familiares e amigos, ter muito cuidado para cuidar desses idosos, assim como para poder cuidar das crianças e adolescentes. Grande parte das vezes, as necessidades da criança são negligenciadas quando acontece uma morte por suicídio, porque o impulso dos pais ou dos cuidadores é afastá-las da cena com o propósito de blindá-las ou protegê-las de um trauma. Mas muitas vezes o que pode acontecer é que as crianças tirem conclusões inapropriadas de que elas são as culpadas pela morte do ente querido. Então, é muito importante que a gente converse com as crianças quando acontece um luto na família, e, em especial, quando acontece um luto por suicídio. A gente precisa, por um longo período e de diversas maneiras, reafirmar para aquela criança que ela não foi a culpada do que aconteceu e trazer a ela acolhimento pela sua perda repentina. Então, o luto na criança vai ser diferente pelo estágio emocional e cognitivo em que ela se encontra. E quando as crianças, então, são muito pequenas, elas não compreendem exatamente a própria morte e muito menos as complexidades do suicídio, e por isso mesmo tem essa tendência a internalizar a culpa. E entre os jovens, como a influência dos pares, dos amigos, dos grupos é muito importante nessa fase da vida, e quando a gente diz, e é uma realidade, que a nossa sociedade tem um grande estigma em relação às pessoas que suicidam, esses jovens que tiveram um familiar, um pai ou um irmão que suicidou, eles vão ter muito mais dificuldades no seu processo do luto, porque além da dor que eles estão vivenciando, eles sofrem muito com o medo do julgamento dos amigos, o que muitas vezes leva a um grande isolamento também desse adolescente, justamente quando ele precisava de mais apoio e de mais ajuda. Então, ele vai ter muito mais dificuldade em buscar ajuda para suas dores, e são os adultos no entorno que precisam auxiliá-lo nesse processo. Então, a gente entende, e os estudos mostram, que é muito importante não negar o suicídio para crianças e adolescentes, embora é óbvio que a abordagem vai ser extremamente sensível e adequada à idade da criança.
Então, para crianças muito pequenas, até 6 anos, a gente vai dizer simplesmente que a pessoa estava muito doente por dentro e que ela não conseguiu melhorar. E, por favor, não vamos usar euforismos como virou estrelinha, porque isso vem gerando muitos problemas para as crianças, e isso fala da nossa dificuldade em lidar com a morte, porque algumas crianças desenvolvem complicações com o sono, porque ficam procurando no céu qual é a estrela, por exemplo, que é o avô que virou estrelinha. Então, vamos nós nos educarmos em relação à morte para podermos falar disso de uma outra maneira com as nossas crianças. Se essa criança perdeu alguém por suicídio e tem entre 7 a 10 anos, 12 anos, a explicação honesta também é extremamente importante. Óbvio que você não vai detalhar e entrar em detalhe de nada, mas você vai dizer que a pessoa morreu porque ela estava muito triste, ela estava adoecida na sua alma e isso fez com que ela quisesse parar de viver. Porque mais tarde você vai poder dar explicações e abra a possibilidade da criança fazer perguntas para que você possa realmente responder as dúvidas que ela tem, lembrando, gente, que tudo isso é para tentarmos diminuir a culpa que essas crianças podem viver em consequência da perda de um pai ou de um irmão que morreu por suicídio. Já para os adolescentes, 13 anos ou mais, a gente vai poder abordar de uma forma mais honesta, explicando que é uma decisão trágica por alguém que tinha, na maior parte das vezes, uma dor existencial muito grande, um transtorno mental de fundo, lembrando que 95% dos casos de suicídio têm um transtorno mental de fundo, então, a gente vai poder explicar o que são as doenças mentais e estimular esses adolescentes a buscarem ajuda quando eles também estiverem sentindo que a dor está muito grande e muitas vezes ofertar mesmo psicoterapia para eles terem um espaço para falar disso. E nós precisamos estar disponível para novas perguntas e para oferecer conforto ao longo do tempo. Mas, como espíritas, nós temos ferramentas a mais para lidarmos com o luto e o luto por suicídio também. Esse trabalho do Giancarlo Luchetti, ele vai dizer que a religião tem um papel muito marcante nas pessoas enlutadas e que as crenças religiosas e sociais, e não só as crenças, mas o suporte social proveniente das comunidades religiosas no qual as pessoas estão inseridas, vão influenciar muito na possibilidade de elaborar essas perdas sofridas e a entenderem melhor esse processo que estão vivenciando. Isso vale para o processo de luto por suicídio também. E sem dúvida, quando alguém perdeu um familiar por suicídio, o, o Espiritismo traz recursos e informações extremamente consoladoras, cumprindo o seu papel de consolador prometido. Por exemplo, uma das coisas que o Espiritismo vem desmistificar é o mito das penas eternas, porque um dos grandes motivos de sofrimento para os familiares é pensar que o seu familiar está eternamente no inferno e que a sua alma não vai ter salvação. E a gente tem na doutrina espírita, na obra O Céu e o Inferno, evocações que Kardec fez para dialogar com pessoas que tinham cometido suicídio, e essas comunicações aconteceram com datas variadas: 6 dias, 1 ano, 6 anos,
vários dias, 2 anos, 4 meses, 47 dias. Cada um dos casos relatados lá tem uma periodicidade, mas a gente vê, então, de que a pessoa não vai ficar no umbral, digamos assim, se for alguém espírita, eternamente, porque ninguém vai ficar lá o tempo eternamente, porque todos estamos aqui num processo de evolução. E a doutrina traz perspectivas, como eu falei, muito alentadoras, para além desse momento de sofrimento e de turbulência tão grande que a pessoa está vivendo. Por exemplo, entre os espíritas, a gente muitas vezes, quando vai ler a obra Memórias do Suicida, fica muito preocupado e centrado nas descrições do Vale dos Suicidas, a obra da Dona Ivone Pereira, e esquece de ver e a maior parte da obra está relatando o trabalho de socorro às pessoas que cometeram suicídio pelos servos da Legião de Maria. Então, levarmos essas informações para as pessoas que estão enlutadas por suicídio é muito importante e muito consolador. Que o seu familiar, que a pessoa que ela amava, ela vai ser recolhida, que ela vai ser amparada, que ela vai ser cuidada. E quando nós trazemos, então, a noção da imortalidade da alma e da reencarnação, nós também estamos dizendo que aquela pessoa querida e amada vai ter novas oportunidades de aqui estar para trilhar o caminho evolutivo, fazendo outras escolhas e vivendo outras experiências. Então, a própria concepção da reencarnação é fator de consolo para as pessoas enlutadas pelo suicídio, porque isso é fator de consolo para todos nós enlutados, quando estamos enlutados. Uma nova oportunidade de recomeçar é fator que traz um quentinho, que lança a luz nessa experiência tão difícil e dolorosa das pessoas enlutadas por suicídio. Então, nós temos, com o que a doutrina traz de subsídio, ferramentas extremamente consoladoras para acolher as pessoas enlutadas por suicídio. E acredito que esse é realmente o nosso papel: acolhermos e ampararmos as pessoas que estão passando momentos tão difíceis na sua vida. Acolhê-las, escutar, de maneira nenhuma julgar nem censurar a pessoa que cometeu o ato. Como diz Emmanuel, censure-se o ato e não a pessoa que o cometeu. Então, não nos cabe de maneira nenhuma julgar quem tirou a vida pelo suicídio, mas muito antes, pelo contrário, levarmos consolo e conforto para as pessoas que ficaram. E essa experiência de estar junto, de possibilitar a pessoa expressar seus sentimentos, vai tirá-la dessas prisões mentais e auxiliar nessa reorganização interna, então, que é o processo de luto. Vai auxiliar no tratamento das feridas que ficaram na alma. Então, a rede de suporte afetivo, como nós dissemos, é muito importante para o luto, e para o luto por suicídio é mais importante ainda que a gente não se afaste das pessoas que estão enlutadas pelo suicídio, mas que, ao contrário, a gente se aproxime, porque a gente está sendo convidado a dizer um sim à vida, para ajudar essa pessoa a elaborar essa perda tão traumática e dar continuidade à sua vida, e não ela também vir a adoecer num processo de luto complicado e algumas vezes vir a ter também
ideações suicidas. Então, a pós-venção é uma prevenção ao suicídio para as pessoas que ficaram. Então, os apoios das mais variadas ordens vão ajudar as pessoas nas suas dores e na retomada de uma vida plena. E nós aqui na AME, nós temos um grupo de apoio às pessoas enlutadas por suicídio. Então, se vocês conhecerem pessoas enlutadas por suicídio ou sobreviventes, às vezes a pessoa não está enlutada, a pessoa que tentou o suicídio não morreu, mas a pessoa, o familiar, também fica extremamente impactado. Então, não, a dor não é só para quem está enlutado, mas quem é o sobrevivente de uma forma geral. Vocês podem, então, encaminhar pessoas para que a gente possa acolhê-las. O telefone, eu esqueci de trazer aqui, me perdão, mas é o telefone online do atendimento fraterno da FEB e que a pessoa vai ser direcionada aqui para o Espírito Santo, então. Tá. Porque nós, nesse grupo, oi? Passa o da AMES e eu oriento as pessoas com o novo telefone, o da E, AMES, se você quiser, eu posso falar e aqui no ar. você fala, então, por O favor, ao 27. final, Carol, para as Ah, tá, pessoas ao final. anotarem. Ao final, Tá tá. certo, Aí você me tá lembra. bom. Tá bom. Então, assim, a formação de grupo de apoios e de suporte, tanto a sobreviventes quanto a enlutados, é muito importante para a pessoa, então, trabalhar esse trauma que ela vivenciou e auxiliar no seu processo de continuidade da vida. Então, nós somos essa mão amiga, essa mão que pode acolher e auxiliar essas pessoas, cumprindo o papel que o Cristo nos convidou a ser, de amarmos-nos uns aos outros e de nos acolhermos. E com certeza, as pessoas que passaram por essa experiência precisam de ajuda para atravessar essa longa jornada de elaboração desse luto. Então, as informações são importantes para a gente se conscientizar, mas é no acolhimento amoroso que nós vamos auxiliar essas pessoas. E eu quero convidar, em qualquer lugar que você esteja, a ser alguém que acolha as pessoas enlutadas, em especial os enlutados por suicídio, e auxilie essa pessoa também encaminhando a um grupo religioso ou a casa espírita, para que ela possa encontrar, no contato com o Cristo, forças e recursos para poder atravessar esse período. Como diz a música, que a gente possa ser e levar essa bandeira de luz, essa bandeira de amor para todas as pessoas. É o que eu queria trazer hoje, lembrando que quando nós falamos no mundo de regeneração, a gente precisa começar a construir esse mundo dentro de cada um de nós, porque nada vai mudar fora se nós não mudarmos dentro. O convite que eu deixo é para que nós sejamos essas pessoas que auxiliem outros no seu processo de luto por suicídio. E eu encontrei aqui o telefone do atendimento online da Federação Espírita Brasileira. O telefone é o 0800 2023 222. Então, repetindo, 0800 2023 222. Eu agradeço muito. Tassiano, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua apresentação, muita informação. Na verdade, o luto, pelo menos na minha visão, é muito escondido ainda, né? Sim. A gente fala muito em morte, 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 mas a morte sempre vem acompanhada do luto, né? Uhum, E ninguém falando do luto, né? uhum. Então, como é um fenômeno natural, ele devia ser mais divulgado, até pelas pessoas mesmo que passam por isso, né?
como eu falei, esse tabu que existe, o tabu de não poder falar do luto, o relato de todas as pessoas que estão enlutadas de uma forma geral, é que gera um sofrimento muito maior ainda. Porque se a pessoa quer conversar, muitas vezes o que ela ouve é: mas você ainda está falando nisso? Você ainda está vivendo isso? Isso não passou? Ou seja, como nós não conseguimos acolher a dor do outro e o tempo do outro, respeitar o tempo que cada um tem. Outra coisa também, você falou do aspecto espiritual, né? Que tem o negativo e o positivo, né? O negativo é o espírito achar que todo mundo tem que ser forte em qualquer situação, porque, nós somos espíritos, somos imortais, e que, né, a dor vem e a gente tem que aceitar isso e não sei o quê, parará, pererê, isso aí é um aspecto negativo, né? Não Uhum, deixar nem a pessoa se manifestar, né? exato. Mas, de qualquer forma, esse mesmo conhecimento nos traz muito consolo, né? Uhum, Eu queria que você falasse mais um pouquinho, aprofundasse mais nesse aspecto que a doutrina espírita consola, né? Mais a gente. uhum. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, todas as vezes que eu tenho contato com as pessoas que fazem o trabalho de atendimento fraterno, o relato é que é muito frequente a ida de pessoas que não são espíritas às casas espíritas diante do desencarne de alguém para buscar consolo e buscar conforto. Então, realmente, as noções, os princípios que o Espiritismo tem em si já são consoladores. A nossa atitude deve ser de acolhimento, de escuta empática, de não julgamento, de maneira nenhuma, nenhum comentário de censura à dor que a pessoa está vivenciando, mas também é muito importante levarmos o conhecimento, aquilo que o Espiritismo nos trouxe, aquilo que os Espíritos nos trouxeram, a noção da imortalidade da alma, ou seja, de que a vida continua, de que a pessoa não acabou, de que ela está num outro plano e a possibilidade do reencontro e da comunicação, de você poder algumas vezes em sonhos, se encontrar com aquela pessoa também, como forma de trazer consolo para as pessoas. Se foi uma pessoa que, como eu disse, desencarnou por suicídio, o medo de que a pessoa fique pagando eternamente pelo seu erro é algo que gera muito sofrimento. Então, realmente desmistificarmos, não existe pena eterna. O Pai é amor, o Pai é compaixão, com certeza essa pessoa vai ser acolhida, vai ser cuidada no plano espiritual e no momento adequado ela vai ter a oportunidade de reencarnar e de recomeçar a sua experiência aqui. Com novos recursos, com novas ferramentas, para poder lidar com as dificuldades da vida, com o sofrimento que está tendo. Então, os próprios princípios da doutrina em si já são consoladores. Eu digo que seria muito interessante, Zé, é uma provocação para as pessoas que vão nos ouvir, se as casas espíritas pudessem começar a formar grupos de apoio aos enlutados. Hoje nós temos várias associações da organização da sociedade civil que acolhem pessoas, tanto enlutados por suicídio quanto enlutados de uma forma geral, porque nós temos com tudo que a doutrina nos traz recursos, não só para auxiliar a pessoa emocionalmente, mas levando também o conhecimento espírita que vai auxiliá-la nesse processo. Acho que é um sonho para o futuro que eu acho que seria muito importante, se as casas espíritas se abrissem para fazer esse tipo de trabalho também. Tem o Zé Luiz, da capelania,
Eu acho que ele estava pensando no trabalho assim. A intenção dele é formar grupos de apoio aos enlutados mesmo. Sim. Eu, Porque, na verdade, eles cuidam das pessoas que estão doentes e dos familiares, mas se essas pessoas cuidam levando a mensagem espiritual, mas quando essas pessoas desencarnam, os familiares que ficam precisam da continuidade desse apoio. Esse trabalho, Zé, já tem o grupo formado da capelania e se chama Gabriele Mantai, que é em homenagem a uma menina de 17 anos que desencarnou e que a gente estava dando assistências, a Luísa, o Wilson Ayub, e ela foi atendida desde criança pela esposa do Wilson, e a capelania já criou esse grupo de atendimento, que se chama Gabriele Mantai. E a gente se reúne todos os meses para justamente estudar e se preparar para esse trabalho. Esse grupo, Tassiana, foi criado no último encontro que nós tivemos lá na Casa Esperança, de preparação para a capelania, e a Cristina, né, participa, e nós estamos dando continuidade a esse grupo, foi formado, entendeu? Uhum. Inclusive, domingo participamos da caminhada Prevenção ao Luto, né, do trabalho que aconteceu em Camburi. E o Prevenção nosso ao grupo luto ou ao esteve. aborto que você está falando? Não, ao luto não, o trabalho Do sim à do, vida. do Sim à Vida, que Ok. aconteceu domingo, né? E a gente participou lá desse grupo também na caminhada. Então, a capelania já formou esse grupo de atendimento ao luto. Porque o luto do suicídio, realmente, tanto a família quanto as outras pessoas, eu acho que ele não tem acontecido pela vergonha. Eu acho que a vergonha está muito presente nas famílias enlutadas pelo suicídio, né? E você até abordou isso aí. E realmente é interessante. Aí, quando você fala em pós-venção, existe alguma estatística de alguém da família, né, o próximo, ter suicidado pelo suicídio de alguma pessoa? Sim, o risco ele é maior. Como eu falei, o risco de um transtorno de luto complicado, que é um processo depressivo mais grave, e da pessoa vir a desenvolver ideação suicida, é de 7 a 10% na população em geral, na morte de uma forma geral. No luto por suicídio, esse risco ele vai de 20 a 30%, e entre crianças de 30 a 60%. Então, existem as estatísticas da possibilidade de um adoecimento grave, um adoecimento mental grave, que pode desencadear em ideação suicida. Daí O a risco, necessidade do cuidado. o risco, sim, você falou e apresentou isso aí, mas o acontecimento real, né, de pessoas desencarnarem através do suicídio, por essa razão, existe estatística nesse sentido? O Eu não tenho adoecimento, esse sim. número aqui, mas sim existe e é um risco aumentado entre as pessoas que têm um transtorno de luto prolongado, se é alguém que teve um suicídio na família, e isso é fator predisponente ao suicídio. É um fator de risco aumentado, eu não tenho a informação, não vou falar sem ter a certeza desse número exato, mas sim, é porque é mais um fator, né? É. exato. É mais um fator, né? Que vai se juntar a outros fatores, né? Então sempre vai Exato. aumentar mesmo. Qual o impacto, Tassiana? Assim, não assim, impacto assim de não conhecimento, não é um impacto de uma pessoa que não vivenciou o luto porque ela foi no momento que ela tinha tantos desafios na vida que ela não teve tempo para parar. Você entendeu assim que eu falasse? Entendi. Então, Zé, como eu falei, o luto ele é um processo
individual. Então, uma pessoa que, por exemplo, não vivenciou o luto, é o que nós chamamos de um luto adiado. Em alguma fase da vida, ela vai precisar parar para poder elaborar a dor daquela perda, porque essa crise vai surgir. E internamente ela vai ter a necessidade, de organizar-se internamente e de elaborar essas emoções que foram adiadas, que foram reprimidas naquele momento, mas que num outro momento vai poder aparecer para a pessoa cuidar daquela dor, cuidar do que ficou em relação àquela experiência e dar continuidade à vida. Então, muitas vezes o luto ele é adiado por diversas circunstâncias, até pela pessoa naquele momento não ter condições de lidar emocionalmente com aquilo, então isso às vezes adia ano. Então, isso vai aparecer. O ruim, por exemplo, é quando muitas vezes esse luto não vivido, ele é somatizado. Então, nós já temos uma estatística que eu também não trago, não tenho aqui, mas existem muitos estudos mostrando que pessoas 2, 3 anos depois de terem um luto traumático e que não foi vivenciado, desenvolve alguma doença séria. Então, quando vai perguntar o que estava acontecendo na sua vida, tem algum processo de luto não vivido. Então, assim, cada um vai ter um caminho. O ser humano é muito complexo, mas a experiência de cada um é única. Então, eu não tenho uma resposta a dizer que vai acontecer isso, mas o que eu digo é que isso vai voltar para a pessoa como uma necessidade dela trabalhar é, essa experiência na sua vida. Como médico, assim, principalmente intensivista, a gente lida muito com óbito, né? Com a morte das pessoas. E a gente, muitas vezes, está naquele momento difícil de dar a notícia, né? Uhum. E muitas vezes a gente não é muito seco ali naquele momento. Os médicos muitas vezes não são preparados, né? Eles falam aquilo e esquecem, né, do luto das pessoas, das famílias, né? Sim. Existe o despreparo e É, existe, Zé, o próprio luto dos profissionais de saúde é. também, que muitas vezes é o que a gente chama de luto não reconhecido, mas que ficam enlutados e que também não se permitem viver aquela dor. E você acha interessante, no momento que a gente vai dar essa informação, se tiver uma abertura, assim, a gente perguntar como é que está a família diante daquela Claro, e fazer alguma orientação assim de sim. Acolher, é, acolher, abrir. acolher, mas assim, se a gente sentir que tem alguma pessoa mais afetada assim, tentar entrar na história espiritual dela, ver se a gente pode encaminhar para alguém assim também seria Com interessante. certeza. É um trabalho que, por exemplo, os cuidados paliativos vêm fazendo de apoio a esses familiares que estão vivendo o processo de luto, às vezes um luto antecipado, e que é muito importante fazer. Então, sim, vamos, compreender que é um momento de sofrimento para aquela família, para quem eu estou dando notícia, e sim, sentindo essa possibilidade, conversar, levar para ela, da forma mais acolhedora possível, a possibilidade dela falar da dor. Porque muito mais do que ouvir, o que ela precisa é falar. Então, por favor, não vamos dizer, isso vai passar, depois você perdeu o marido, você vai casar de novo, você perdeu um filho, mas você tem outros filhos. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso com as pessoas que estão enlutadas, né? Então, mais do que falar, a gente precisa dar espaço para a pessoa falar, perguntar mesmo. Como que você está se sentindo? Você gostaria de conversar a respeito? Vamos conversar sobre o que você está sentindo?
É uma pergunta que vai abrir o diálogo. Eu sinceramente posso falar que até hoje eu tenho dificuldade ainda Imagino. nesse momento, entendeu? E Uhum. eu fiz pós-graduação em cuidados paliativos. Eu participei num curso do Einstein de 2 dias lá no final de semana. Não só médicos, né? Tinha enfermeiros também, outras pessoas da área de saúde, sobre questão de doação de órgãos e transplante. E numa, no momento lá do treinamento, a gente, um de nós era sorteado, era escolhido para falar, dar uma notícia da morte de uma criança. E, além de dar morte, a gente tentar captar, né, os órgãos, né? Aí é feito um teatro, né? Todo. Aí vem atores, tudo direitinho. Aí quem foi escolhido? Zé Roberto, para conversar com a mãe dessa criança. E ela era uma atriz mesmo e incorporou o papel de mãe que está com um filho morto, né? Ali na UTI e não entende bem aquela situação, mas é complicado, viu? Assim. Eu imagino. Não é fácil ser Com médico criança, nesse então, momento. é mais difícil ainda, porque, né, assim, a ligação dos pais, né, com o filho é muito maior que É qualquer uma coisa, morte totalmente inesperada, né? entendeu? Mas, assim, de qualquer forma, né, eu acho que a gente tem que pensar sempre, e tudo é treinamento, tudo é educação, né? Então, a gente tem que usar os instrumentos que a gente tem, chamar pessoas, né, que trabalham com aquilo, né, que estudam, entendeu? Para melhorar, né, a nossa atuação. Eu acho que é muito importante esses treinamentos. O ideal é que, né, os hospitais tivessem esses treinamentos, né, com essas situações, todos os profissionais. Sem dúvida. Sem dúvida. Você tem toda a razão. Então, nós estamos aí no nosso horário, né? A gente vai, então, estar caminhando para o final da nossa reunião, que foi muito boa. Agradecemos aí a presença de todos. Lembrando, né, que amanhã essa reunião já está no nosso canal do YouTube. Aqueles que assistiram aqui pela sala ou pelo canal, né? Que gostaram também, divulguem, né? Para as outras pessoas que não puderam assistir hoje, porque é uma forma, né? De divulgar conhecimento importante. Quer falar alguma coisa, Tassiana? Suas palavras finais aí? Só agradecer mesmo e estimular as pessoas de que a gente precisa se preparar para esse evento na nossa vida. É a única certeza que todos temos. E o Hermínio de Miranda fala exatamente de que a educação para a morte resulta na educação para a vida, para que a gente não deixe pendências, para que a gente viva as nossas relações da forma mais saudável e não vá carregando atritos e questões mal resolvidas pela vida fora, porque nós não sabemos a hora que a morte vai chegar nem para nós, nem para ninguém, e qualquer situação mal resolvida na vida é um complicador a mais para experiências de luto. Então, que a gente se eduque para a nossa realidade de que somos, nessa encarnação, esse corpo físico, essa personalidade, finitos e que vamos desencarnar. Um abraço a todos. Tassiana, tem que aparecer mais, hein? O Um pessoal está com abraço saudade a de você, hein? todos. Tchau, pessoal. Tá Boa noite, certo, boa Zé. noite. Tchau, boa noite, gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Vera, Osmar. Carol, quer ficar um pouquinho para a gente É, conversar? vamos Eu Tá vou bom. sair, Zé, que eu tenho a reunião de